Raça eleita, que bom estarmos juntos aqui e você também do YouTube com a gente, tá? Que Deus te abençoe. Estamos na nossa aula 12, que é na folha 16 e 17. Nós estamos trabalhando a última das fortalezas que nós vamos pensar aqui. Quem nós estamos chamando de fortaleza? É um lugar ruim? Não. É um lugar de proteção. Nas nossas fronteiras, nós temos que ter lugares de vigilância, de proteção. Mas o problema que nós estamos conversando nesse semestre é que o senhorio de Cristo veio para destronar o nosso eu, não destruir. Deus não veio para destruir ninguém. Deus veio para relocar. Relocar. Por quê? Porque o Senhor cuida melhor do que nós. Concorda comigo? É só você olhar a sua vida, eu olhar a minha. As piores dificuldades que eu tenho hoje são filhas das piores decisões que eu tomei na minha vida. Escolhas ruins. Escolhas ruins, não é? É o grande conflito do ser humano. É um passado que não muda e um futuro que não se conhece. Esse é o conflito da alma. Como é que eu lido com uma coisa que eu não posso mudar para trás, como alguém disse, né? Eu aprendi. E aquilo para frente que eu não sei o que vai acontecer. Então, a gente vive ansioso para frente e deprimido para trás. Aliás, alguém disse que depressão é excesso de passado, estresse é excesso de presente e ansiedade é excesso de futuro. Né? Então é uma realidade isso. Se você tem presente demais, não é porque é seu aniversário, não, muito presente, hoje está muito intenso, você fica estressado. Né? Adulto que vai no médico hoje, o médico fala estresse. Como é que estão seus hábitos de vida, né? Vamos mudar esse hábito de vida, estresse. Quando é criança é virose, adulto é estresse. Não é? Normalmente virose, espera 3 dias, dá remédio, se a febre não baixar, você volta. Para adulto olha, dá uma olhada no seu ritmo de vida, o que você anda comendo, não é verdade? Faz um exercíciozinho, perde peso. Tem muita gente que perde peso, mas não fica mais leve, então não adianta nada, né? Não é verdade? Tem gente que emagrece, fica mais pesado que era antes. Então nós estamos conversando sobre essa desorganização, porque o nosso velho homem, o eu que dominava, não quer entregar o senhorio. E Jesus chegando e se tornando o novo Senhor, começa uma guerra civil. Aí o eu vai lá para o interior, ocupa essas fortalezas, desfigura essas fortalezas, sabe? Por exemplo, a fortaleza da incredulidade, vivendo de maneira saudável, é a prudência, é o cuidado. Quantas vezes a gente é enganado por ter um coração bom? Não é verdade? Quantas vezes você fala, você tem que acreditar. Não, eu tenho que ver em que eu vou acreditar. Eu não estou falando nesse sentido, eu estou falando quando a síndrome de Tomé toma conta da gente. Tomé conviveu com Jesus, sabe? Mas sempre que Tomé tinha chance, ele mostrava a incredulidade dele, sempre. Não é, vamos subir com Jesus para morrer também, né? Vamos, né? Estou chamando Jesus lá, vamos subir para morrer com ele também, né? Eu só acredito se eu tocar no buraco onde o cravo entrou. Tomé, ele precisava ter uma fé alimentada pela realidade. Entendeu como é que é? Ele tinha que ver alguma coisa para crer. Esse é o espírito que hoje existe na maioria dos crentes. Nós temos medo de acreditar, medo de crer. A gente tem fé, mas tem dificuldade de conviver com ela, dificuldade de acreditar. De deixar essa fé participar da vida da gente. Entende? Você hoje tem medo, né? Meu pai casou em 1944, por isso ele não foi lutar na FEB lá na Itália. E lá em Olinda, no Rio, onde ele morava, ele muito novo, foi fazer compra, na época não tinha essa coisa de dividir em prestações, não havia inflação, nada disso. Mas ele não tinha o dinheiro, muito pobre, auxiliar de sapateiro, ele não tinha o dinheiro, né? Ainda iniciando a sua vida no ministério e tudo, ele não tinha condição de comprar os móveis da casa dele. E ele perguntou ao homem, o senhor não divide algumas vezes para eu pagar? O homem falou, mas dividir? Como? Que garantia que você me dá? Aí eles foram conversando, e na conversa, ele ficou sabendo que meu pai era crente. Na conversa, meu pai falou, eu sou evangélico. Ele falou, você é evangélico, você é crente? Sou. Então, eu vou fazer para você sem garantia nenhuma, porque crente não quebra a palavra. Hoje em dia está do mesmo jeito. Hoje em dia tem que assinar 2 documentos, dependendo. Né? Um só não adianta não, tá? Então havia essa credibilidade, as pessoas eram crédulas.
Por isso que Deus fala que o reino tem que ser como uma criança para entrar. Não é para fazer birra, ficar aborrecendo os outros, ficar numa dependência absurda e eterna, nada disso. É para ser crédulo, a criança acredita. Se você falar com ela, ó, passou o hipopótamo voando ali fora, ela corre para ver o hipopótamo. Não é verdade? Ela corre para ver. Sabe, diz que um pregador desses antigos, não sei se foi o Spurgeon, viraram para ele e falaram, ó, tem um elefante voando lá fora, ele correu para ver. Aí o cara falou, você acreditou nisso? Ele falou, eu prefiro acreditar que o elefante voa do que um cristão mente. Eu prefiro acreditar que o elefante voa do que saber que um cristão mente. Eu corri com a esperança de ver o elefante voando. Né? Eu acho que esse irmão não esqueceu a lição nunca mais, né? Que ele deu nele. Ele aproveitou para dar uma lição no irmão. Lógico que ele sabia que o elefante não voava. Então nós quando pensamos aqui em credulidade, não é a pessoa que não crê em Deus, não é nada disso. É uma pessoa que está desfocada da tranquilidade que a fé promove. É o escudo da fé, que a Bíblia fala. A fé é um escudo, a fé é proteção. Quando a fé deixa de ser proteção e passa a ser um problema, estressei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor, né? Quando começa a virar um problema, quando a fé para mim agora é uma dificuldade, sabe? Não é mais uma coisa boa, não é um refúgio para mim, é um lugar de perigo. Aí que a coisa desanda. E aí Deus precisa interferir e quebrar essa incredulidade na vida da gente. Daqui a pouco eu te mostro como é que Deus ajuda a gente quando essa área da fé, em vez de me proteger de maus relacionamentos, em vez de me proteger de armadilhas, me joga em maus relacionamentos. Produz armadilha. Está entendendo o que eu estou falando? O maior sofrimento que às vezes a gente tem é por causa da fé. Infelizmente. Não é? Hoje a maioria das pessoas que saem da igreja não é por causa de pecado, é desilusão, é decepção, é traição, é falta de cuidado. Não é? É uma época difícil, tá? Uma época difícil. As redes sociais capturaram as pessoas e elas acabaram se isolando um pouco, os vínculos ficaram mais fracos. Porque a gente se satisfaz vendo o outro através do celular, por exemplo. Eu não preciso estar perto do outro, né? Isso cria uma distância de cuidado muito grande. Porque aquele pastor da internet, ele fala não para você, ele fala para o seu celular. Ele fala para o seu computador, não para você. Não é? Então, se você tiver uma dificuldade, você não tem como acessar o dom ou o ministério que está nele para a sua vida. Então, nada substitui o olho no olho, nada substitui a troca, o abraço, a conversa, o ambiente. Olha, eu estava uma vez assistindo um culto pela internet, o culto estava assim, gostoso, a igreja era perto de casa. Eu falei, quer saber, eu vou lá direto, acabar de assistir lá. Ô, gente, quando eu cheguei na igreja, era outra coisa que eu estava vendo na internet. A internet cria um ambiente frio, cria uma coisa, não é? Você é espectador. Quando eu entrei na igreja, que senti aquele ambiente, aquela coisa diferente, o espírito da gente liga, a alma agita, não é? Tem um irmão que falou comigo que ele gosta de vir no culto, que é o único lugar que ele senta e a alma senta junto com ele. Você está aí fora, está sentado trabalhando, mas a alma está agitada, está em pé, está pensando. O ser humano ele sofre por antecedência, não é? Ele sofre o que vai viver para frente. Não é verdade? É a pré-ocupação. Você ocupa sua mente antes de se ocupar. Pré-ocupação. Você se pré-ocupa. Não é verdade? Só eu que tenho isso, você tem também. Tem às vezes, né? Raramente, mas tem. Três fontes produzem essa incredulidade velada. Você virar para a pessoa e falar, Deus é bom, a Bíblia é maravilhosa. Já leu esse texto aqui? Já. Ele lê o texto, mas não crê que o texto entrará na vida dele e mudará a vida dele. Entendeu o que eu estou falando? Ele não crê. Às vezes fica até armado se abre o coração com alguém e o irmão cita versículo para ele e fala, oh, pode acreditar, irmão, vai acontecer. Fala, acreditar o quê, rapaz? Porque não é com você, é comigo. Não é? E se uma pessoa está com um problema e nervosa e começa a citar a Bíblia, meu Deus do céu, não fala, está delirando, está tendo um surto. Não, ela está apelando para aquilo que ela tem segurança, que é a sua fé. Não é isso? Paulo falou, combati combate, eu corri carreira,
mas guardei minha fé. Guardei minha fé. Olha, as lutas e carreira da vida não pode fazer você perder sua fé. Amém? Não pode. Luta, quem não tem luta aqui, gente? Você que está me vendo no YouTube, você tem luta também. Todo mundo tem luta. Né? Carreira, que coisa boa. Correr a carreira, ganhou distância, avançou, seguiu, está mais hoje do que era ontem. Amém. Mas não perca a sua fé ao longo do caminho. Conheço pessoas maravilhosas, começaram o ministério crente. Quando começaram era crente, o ministério. Depois, mais ou menos. Mais ou menos. Outras coisas ocuparam o lugar da fé. Ocuparam o lugar da fé. Outras motivações, outras ambições. Então que o Senhor nos guarde. Aí eu coloquei na apostila 3 fontes. Tá? 3 fontes. Uma, nós mesmos. Algumas coisas em nós batem na nossa fé e fazem com que ela enfraqueça. A dificuldade aqui, só te lembrando, não é ter ou não ter fé. É ter uma fé fraca, ter uma fé diluída. Entendeu? É crer, mas não acredita. Talvez até acredite para os outros, mas quando vem a sua vida, sua história, e isso, quanto mais a gente vai vivendo na fé, vai se tornando um crente mais maduro, parece que mais dificuldade a gente tem para crer. No mundo, quanto mais maduro, mais independente, não é assim? Na fé, quanto mais maduro, mais dependente a gente devia ser de Deus. É o contrário. No mundo é ABCD, na Bíblia é obedecer, é outro abecedário. É outra ordem de letras, é outra proposta. Então, de nós mesmos, inferioridade, autopiedade, arrogância, autossuficiência, inveja, tudo isso prejudica a fé. Prejudica a fé. Uma pessoa arrogante, ela não precisa crer não, ela resolve. Ela tem consistência suficiente para, pela razão, resolver. Ou achar que ela resolve por si mesma. Pelo que eu tenho visto, vai ser assim. Irmãos, Deus surpreende. Deus surpreende. Tem hora que ele aparece no vento, como foi para Elias. Tem hora que ele vai no meio do redemoinho, como foi com Jó. É ou não é verdade? Tem hora que o Senhor se fecha na nuvem escura, igual foi com Moisés. Deus, ele sabe como falar com a gente, sabe como chegar na gente. Tem um casal, era aquele Pedro Leopoldo, cidadezinha perto de Belo Horizonte, irmão muito simples, ele não conseguia ler direito, então ele ia meio que juntando as letras e formando as palavras. Então ele não tinha nada de entonação, de vírgula, nada disso. Enquanto tivesse ar, ele ia lendo. Senhor e meu pastor não tem me faltado, entendeu? É um negócio. Ele não tinha equilíbrio de nada. Estava com a esposa para ganhar neném, alguns já conhecem essa história. E no hospital aqui em Belo Horizonte, o parto complicou. A mãe começou a correr risco de vida. O neném também. E esse homem ficou apavorado. Tinha uns irmãos com ele. Ele pegou a Bíblia e falou: gente, eu vou ali para o canto agora e Deus vai me dar uma palavra que eu vou abrir aqui a Bíblia. Eu vou receber um telegrama do céu aqui, meu irmão. Eu preciso de uma palavra. Eu estou angustiado. Ele foi para o canto, abriu a Bíblia, deu um glória a Deus, falou: Deus falou comigo. Mas, irmão, o que Deus falou, meu irmão? Ele falou: eu li aqui, vai ter em paz. Vai ter em paz. A única coisa que alguém vai ter aqui é neném. Então, aleluia. Aí os irmãos ficaram meio sem graça, não sabiam se explicar bem que era vai-te em paz. Entendeu? Mas aí eles ficaram meio assim, até que um tomou coragem, chegou para ele e falou: irmão, deixa eu te explicar aqui. Quando ele ia explicar, o médico saiu e falou: liberou tudo, a mãe passa bem, o neném passa bem. Ele falou: não falei. Deus falou, vai ter em paz. Olha que coisa incrível, Deus mandou para ele de um jeito que ele pudesse entender. Coisa fantástica. Fantástica isso. Não é? Deus falou com ele. Se ele não tivesse essa dificuldade, ele ia levar vai-te em paz. Ele ia falar: vai morrer, minha mulher. Minha mulher vai morrer, pô. Vai-te em paz? Deus vai levar minha mulher, vai levar meu filho. Eu acho que Deus chamou o anjo, isso na minha cabeça doida, falou: você faz direitinho, para não dar o reverso. Ele só lê devagar, o texto é esse, você está entendendo? Tô.
vai ter em paz. Você pode ficar tranquilo que Deus, se precisar falar, Ele arruma um jeito que você entenda. Ah, pastor, mas eu não sei ler. Deus mostra. Deus mostra. Amém? Deus mostra. Mas não é só da gente que vem os problemas, não. Vem dos outros também. Os outros nos ajudam a não crer, sabia disso, né? Defraudação, temor dos homens, traumas, complexos, injustiça, perseguição. Tudo isso, estou no final da folha 16 aí. Tudo isso mina a nossa fé. Quando eu falo fé aqui, gente, não é só para salvação, não. Fé nas pessoas, fé na instituição, fé no casamento. Fé, olha, tem pessoas que hoje, ela tem até fé. Aí eu creio que Deus pode unir as pessoas. Mas eu não acredito que Deus tem alguém para mim, não. Eu não acredito. Eu lembro no final de uma reunião, uma irmã, eu preguei sobre, uma irmã me procurou e falou, pastor, eu acho que eu não vou casar mais. Eu falei, por quê? Porque eu fiz 30 anos. Eu falei, irmã, 30 anos é a medida? Não casarás mais? Onde é que tem isso na Bíblia? Ela falou, não, pastor, ninguém vai me querer 30 anos, não sei o quê. E ela tocava num grupinho da igreja, era uma mini orquestra. Era até muito bonito, eu vi eles tocando, sabe assim, toca violino, uns 4, 5 instrumentos, fica muito bonito. E ela falou, ninguém me olha, não olha ninguém. Sabe aquela pessoa que sai na rua só vendo pombo? Não vai casar nunca, né? Fica só pra cima assim, os pombos, não vai casar nunca, né? Aí ela estava assim, angustiada, eu orei por ela, falei, irmã, para com essa bobagem de 30 anos, irmã. Deus tem para você, vai ser até bom que você já pega uma pessoa mais madura, pega um Boaz aí, né? Maduro, pronto, resgatador, quem sabe? É ou não é? Aí ela ficou meio assim, mas recebeu oração. Deu uns meses depois, pouquinho tempo depois, ela me procurou e falou, pastor, te contar aqui um negócio, você não vai acreditar. Olha como é que crente conta testemunho, gente. Não tem que ficar incrédulo. Irmão, vocês não vão acreditar, Deus me curou. Hã? Vocês não vão acreditar? Você tinha que falar, vocês não vão acreditar, Deus não me curou. Você acredita? Estava orando, não me curou, vocês não vão acreditar no negócio dele. Né? Mas aí ela falou que um dos rapazes que tocava no grupo, tinha 34 anos, já gostava dela há um tempo. Só que ela só olhava pombo na rua, tá entendendo? Eu falei, minha irmã, abre as janelas para os outros te ver. Como é que você vai casar com essa casa mal assombrada? Ué, toda casa que fica fechada o dia inteiro começa a contar história. Ó, eu vi outro dia lá, um barulho esquisito. Tem uns grinchos, dá uns grunchos de madrugada. Eu ouvi. Aí começam umas histórias. Ó, diz que morreu 3 lá dentro já. E os corpos estão lá. O povo cria, meu irmão. O povo cria lenda. Aí ela me falou, pastor, você acredita que o rapaz gostava de mim? E nós fomos conversando e já casamos. Aí deu aquela alegria. Eu contei testemunho na igreja. No final, deu até fila, umas irmãs vieram. Ainda falaram brincando assim, pastor, ora com a mão esquerda, que tem aliança. E põe a mão esquerda, para já dar o encaixe. Irmãos, os outros defraudam a gente, os outros criam história, os outros oprimem a gente. Como é que você vai crer com o mau testemunho dos outros? Perseguição. É matéria-prima que o velho homem recicla e vai construindo essa fortaleza de incredulidade na vida da gente. É machucado demais, é mentira demais, é decepção demais. Aí você vai construindo uma coisa esquisita, sabe, dentro de você. E o diabo, que não gosta de ficar fora dessas histórias, costuma entrar com a mentira, acusação, condenação e principalmente falsa ideia de Deus, das pessoas e da fé. O diabo é terrível. Ele põe para a pessoa assim, Deus é bonzinho, Deus não vai ligar se você fizer coisa errada, não. Deus é zen, Deus é de paz. Tem até o universalismo, né? Creio que no final Deus vai dar assim um perdão geral, o indulto. O indulto não é de Natal, não é de inferno. O indulto de inferno. Eu lembro, nós estávamos evangelizando na Praça 7, aqui no centro de Belo Horizonte, e um homem, fui pregar para um homem, e ele falou comigo, ó, eu sou um pastor que se converteu, na cabeça, converteu ao espiritismo. E eu creio, ele falou comigo, eu creio
que no final o diabo também vai converter. Aquela ideia do universalismo, igual novela, no último capítulo dá tudo certo. Entendeu? O diabo arrepende, os demônios falam, o que eu fui fazer? Aí volta todo mundo para o céu, aquela coisa. Aí eu falei, olha, você é ex-pastor? Ele falou assim, sou. Você conhece a Bíblia, não conhece? Eu conheço. Então eu vou te falar duas coisas só para você pensar. Uma, para mim você pegou o elevador do 10º andar e desceu para a garagem. Você desceu no elevador. Você conhece a palavra, falar que se converteu ao espiritismo, você desceu pelo elevador. Falei, a segunda coisa que eu quero te falar é que o diabo não tem por você a consideração que você tem por ele. Não tem. Você está sendo bonzinho com uma pessoa que vai te destruir se Deus não interferir na sua vida. Ele abriu um olho, saiu pensando, cortou a conversa, foi embora. Falei, Deus, trabalha o resto. Sacode, esmerila a alma dele. Entendeu? Dá nele aquele abraço de saudade. Sabe aquele abraço de saudade de Jesus? Que quando reencontra, não é? E orei muito por ele. Mas olha a ideia, o engano. Sabe, umas coisas. Ou então que Deus é bravo demais, que Deus é um velhinho dando paulada nos outros. Deus fica sentado com o cajado e pá! Eu vi um homem esses dias, estou na rua, viu, Terezinha, um homem atendendo o telefone, e sabe quando a pessoa fica distraída no telefone, fica andando para lá e para cá? A distração dele era matar as formigas. Ele telefonando e matando. Matava formiga, matava a outra. Matando, a distração dele matou um tanto de formiga. E eu ficava vendo, gente, o cara é um assassino em potencial, meu Deus. Se um cara desse é Deus, já pensou? Cansei. Misericórdia. Que loucura, né? Que loucura isso aí, meu Deus. Eu estava listando aqui, normalmente nós temos muita dificuldade de assumir nossa incredulidade. Muita. Então, o que a gente faz? Despista. O despiste é tão grande que está na outra folha, entendeu? Para você não ver. Normalmente, há 5 desculpas que nós usamos quando nossa incredulidade bate na nossa cara. E a gente fica envergonhado de um Deus que nunca falhou conosco. Nunca. Não é? Uma desculpa que a gente dá é justificar o fracasso pessoal com o fracasso de outro. Isso é muito comum na igreja. Olha, eu faço, mas o diácono lá também faz. Você procurou saber? Não é só eu aqui na igreja que faz isso não, viu? Não é só eu não. Tem mais gente. Mas o que Deus tem com os outros? Na fila da prestação de conta é um de cada vez. Não adianta você virar para Deus lá e falar assim, eu errei. Mas olha aqui, até esses 5 aqui atrás também, viu? Eu estava conversando com eles na fila aqui. E eu perguntei para eles, vocês também erraram nesse negócio, errou. Então, ó Deus, ó, pode fazer a pergunta para mim, para nós 6 aqui, ó. Sabe o que o profeta fala? Quando você for se queixar, queixe-se dos seus próprios pecados. Se você tem dificuldade, assuma sua dificuldade. Sabe como é que a gente cura da incredulidade? Assumindo a incredulidade. Porque Deus nos ajuda com fé. Eu lembro muito daquele pai do menino epilético, que falou, Senhor, eu quero crer. Ajuda a minha incredulidade. Não foi isso que ele falou? Ele falou, tudo é possível, aquele que crê, Deus falou com ele. Você pode crer, tudo é possível. Em vez do Senhor condenar aquele homem, Deus deu uma carga de esperança para ele, deu uma carga de fé para ele. Amém? Olha outra desculpa que a gente usa. Racionalizar o extremo, avalizando a postura como se fosse equilíbrio saudável em outro contexto, ceticismo velado. Aí você fala assim, olha, tudo bem, eu estou numa época muito difícil na minha vida. Por isso que eu estou roubando lá na empresa, entendeu? Senão meus filhos não comem. Eu não tenho onde comer. Aí eu peguei da igreja, entendeu? Deus sabe que no fundo não foi por mal. Eu não estou roubando, eu estou ajudando a minha família.
Percebe o que eu estou falando? Você começa a criar situações para tentar transformar a incredulidade numa coisa razoável. Razoável. Ficar explicando por que não crê. Ficar explicando que hoje em dia não dá. Hoje em dia a cultura, hoje não dá para viver o que a Bíblia manda, não. Não tem condição hoje. Vem me falar que você nunca ouviu essas coisas. Ou nunca falou essas coisas, que é pior. Né? Vamos lá, terceira desculpa que às vezes nós damos para essa fortaleza. Evitar o assunto quando for uma fé envolvendo experiência. Você sai fora. Eu lembro de uma irmã que falou comigo assim, pastor, eu não tenho problema nenhum com o Ministério de Libertação. É mesmo? Ela falou, quando o endemoniado entra, eu saio. É simples assim. Ou eu chamo alguém para orar, ou eu falo, tem um encapetado ali, fui. Eu saio mesmo, entrou por uma porta, eu saio pela outra. Eu não tenho jeito para isso, e Deus não vai pedir isso de mim, porque Deus sabe como é que eu sou. Aí começam as histórias, e você sai fora, entendeu? Não, Deus pode usar quem Ele quiser, até as pedras, se não tiver ninguém. Não é? Quarta coisa, ampliamos o acontecimento, tornando geral, generalização. Hoje em dia, rapaz, os crentes estão assim, não é assim? Hoje em dia ficou normal. Aí eu sei que você está falando isso, sabe por quê? Você quer que eu aceite que é normal em você. Mas você falou, hoje em dia é assim, hoje em dia, não é? Você nunca ouviu alguém falar? Rapaz, mudou muito, mudou, a gente tem que entender hoje como é que funciona. Hoje as coisas são mais liberais. Hoje não tem muito problema. Tem uma historinha engraçada de um homem que entrou na igreja, bêbado. E o pastor queria uma situação para dar uma chamada nos irmãos da igreja, que estavam ficando até alcoólatra já, tanto que bebia. De ovelha para esponja. Sabe aquele negócio? Aí o pastor aproveitou que o bêbado entrou e falou assim, por favor, quem aqui é alcoólatra, que bebe pra caramba, fica de pé. O bêbado levantou. Porque se tem uma coisa que bêbado é sincero. Bêbado é sincero. Você nunca vai ver bêbado despistalhado e fala, eu bebo mesmo. Aí ele levantou e ficou, aquela coisa de pé assim, com problema de suspensão. E o pastor aproveitou e falou, olha, tem mais gente. Que precisa ficar em pé para a gente conversar sobre esse assunto. E o bêbado está esperando. E ninguém levantava. Passou um pouquinho, o bêbado falou, seu pastor, não tem jeito, não é só nós dois mesmo. Porque o pastor estava em pé, no púlpito, ele achou que o pastor também era da turma. Ele falou, pastor, tem jeito, não, acho que é só nós dois mesmo que estamos em pé. Não entendeu nada, né? Não entendeu nada. Mas eu fiquei pensando, gente, sabe, hoje era normal. Daqui a pouco vai ser normal bater na esposa, gente. Normal, hoje em dia sim. Terminou o namoro, a turma está matando. Não está entupindo de sorvete, não, está matando. Não está descarregando a comida, não, descarrega na arma. Esses dias para trás, agora mesmo, o cara foi lá e matou. Um homem chegou na porta da igreja, aqui em Belo Horizonte, confundiu o guitarrista da igreja com um rapaz que estava querendo namorar a filha dele e ele não queria. Atirou e matou o rapaz. Descontrolado, com a arma, o rapaz deve ter chegado para explicar, o que foi que você está procurando? Nem conversar comigo não, papai, pau, matou o rapaz. Um homem desequilibrado, foi na pessoa errada, um rapaz joia da igreja, guitarrista da igreja, ou baterista, não estou lembrado agora que ele era. O menino, sabe, estava feliz que estava com a vida encaminhando agora, tinha umas coisas acontecendo na vida dele. O homem vai lá, tomado pelo ódio, porque ele não queria que o rapaz se aproximasse da filha dele para namorar. Está querendo namorar? Foi lá armado, descontrolado, o inimigo não perde viagem. Aproveitou a confusão para aumentar a confusão. E aconteceu essa tragédia aí. Ver-se fora de situações que envolvam a ação direta de Deus. Como eu já disse, vou reafirmar, é quando você diz, olha, isso aí não tem nada a ver comigo. Não tem nada a ver comigo. Esse tipo de situação, o meu caso é outro, a minha situação tem certos fatores que você não sabe. Aí até pior, começa a pôr Deus como cúmplice.
Não é? Eu ouvi de uma irmã 1000 anos atrás, querendo separar do marido, fazendo uma confusão e arrumando outra pessoa, não sei o quê. Quando eu fui confrontá-la, ela falou assim, Deus me entende. Deus me entende. Deus sabe por que eu estou fazendo isso. Deus me entende? Daqui a pouco estão chamando Deus para dar testemunho em delegacia. Cúmplice. Não é? Estou falando uma loucura aqui só para a gente avaliar. Não, Deus estava comigo, Deus sabe o que eu fiz. Ah, é? Deus estava junto, não fez nada? É uma ideia de que o meu universo é mais importante do que o universo da palavra de Deus. Como se a minha situação configurasse exceção para o céu toda hora. Deus não anda por conceito humano, nem justiça humana. Aliás, a ira dos homens não opera a justiça de Deus. Está lá, nós já colocamos na fortaleza anterior da ira. Não adianta. Você age você não age, você reage por aparência, por pode ser, por parece que vai ser. Deus não, Deus é equilibrado. Deus tem sua palavra. Deus tem equilíbrio da coisa. Deus não se deixa levar por circunstâncias ou aparências, sejam elas positivas ou negativas. Olha, se tudo parece que é o que você quer fazer, tem que orar mais ainda quando não parece que vai ser. Por incrível que pareça. Que quando dá tudo certinho demais, pode ser capetagem purinha. Não sei se vocês lembram que eu contei que estava indo para o culto fúnebre, que era em Sabará, cidade aqui perto, fui para Santa Luzia. Sei que eu arrumei na minha cabeça que eu levei o cemitério lá de Sabará para Santa Luzia. Mas eu saí com a convicção, estou indo para o cemitério. Tudo beleza, as ruas abertas, até sinal, tudo verde. Eu falei, gente, até o capeta do trânsito estava lá no sinal. Quando eu cheguei em Santa Luzia, eu falei, cadê o cemitério? E eu tinha horário para chegar no cemitério, que eu tinha que chegar no hospital para avisar uma pessoa no CTI. Eu estava com horário, mas eu saí mais tranquilo, saí mais cedo. Aí eu falei, meu Deus, não é aqui em Sabará. Aí eu tinha que voltar para ir em Sabará, aí começa a dar angústia, né? Começa a dar aflição. Que aí o relógio parece que corre mais depressa, o miserável, nessa hora. Quando a gente está com horário, parece que fala, agora acelera a gente. Vai ser igual cesta de basquete, 1 minuto vai virar 2. Entendeu? Correndo. Aí no caminho, ônibus atravessa na minha frente, caminhão me atrapalha, os sinais todos fecham, porque agora eu estou na direção certa. Até brinquei com o pessoal, falei assim, quase que o diabo falou assim, você já está em Santa Luzia mesmo, vai até João Molevade, velho. Você já está fora mesmo, eu dou gasolina. Bom, chegou em João Molevade, estica até Ipatinga, quem sabe, né não? Quanto mais para longe, porque o diabo é o seguinte, ele sabe que não pode interferir no que Deus vai fazer. Então ele tenta nos levar para o lugar errado ou fazer na hora errada. Eu nunca me esqueço de um pregador, pastor Roberto Harvey, da Missão Amém. Eu era adolescente. Ele veio falar sobre missões e ele falou uma coisa lá que eu nunca mais esqueci. Ele falou, olha, às vezes você está indo mais rápido para frente, não é porque Deus está te abençoando, é porque o diabo te empurrou. Olha que interessante. Às vezes você está indo mais rápido, isso não quer dizer bênção, às vezes o diabo te empurrou. E você vai chegar desequilibrado. Você já foi empurrado assim, que você desliga para frente? Sai catando cavaco, a gente fala. Você vira um quadrúpede, né? Os pés e as mãos no chão, assim, ó. Só falta sair latindo e correndo atrás dos outros, né? Aí ele fala, sabe por quê? Porque o diabo tem interesse que você chegue antes e desequilibrado. Não importa você chegar, não. Ele até trabalha, às vezes, para você ser abençoado, entre aspas, de modo que você chegue no local antes da bênção chegar. Entendeu o perigo? Então nós temos que orar sempre. Não é porque os sinais indicam que está tudo certo, ou os sinais indicam que está tudo errado. Ótimo, sinais também são evidências de Deus falar com a gente. Várias vezes na Bíblia você vê que há sinais de confirmação de Deus na vida das pessoas. Mas só o sinal não. Porque a Bíblia não diz que o que crê segue o sinal. Diz que o sinal segue o que crê. Amém? Então os sinais são ferramentas. Ferramentas. Ele não é o protagonista. Amém? Então vamos ficar firme na fé. Vamos ver como é que Deus ajuda a gente, para a gente encerrar?
Deus restaura usando 3 processos aí, rapidinho quero falar com você. O primeiro é restaurar a credibilidade na prática da fé. Deus age de tal maneira que restaura a sua fé. Eu peguei 2 experiências aí da cura de 2 cegos. Um em Betsaida, que o Senhor foi curando. Ele recebeu um toque de Deus, um cego de Betsaida, não é? E ele falou, já está vendo? Ele falou, mais ou menos. Estou vendo mais ou menos. Ainda estou confundindo árvore e gente. Então, o Senhor tocou de novo, até que ele viu claramente. Deixa eu te explicar uma coisa. Certas bênçãos, a gente não consegue ver tudo de uma vez. Amém? Deus tem que ir levando a gente a ver, a ver. Até que chega uma hora e fala, Senhor, entendi. Entendi. Agora estou vendo claramente. Porque a gente não tem estrutura, às vezes, para Deus falar exatamente o que é. Percebeu isso aí? Tem pessoa que é assim, né? Tem pessoa que na lata ela coloca a coisa. É ou não é? É assim mesmo. Por que você não vai no aniversário? Porque eu não quero. A gente sempre dá uma desculpa, né? Eu não sei, vou ver a data, se dá, papai, assim. Não quero, não vou. Mas você tem algum motivo? Não. Você vai fazer alguma coisa no dia? Não. Por quê? Porque eu não vou. Ah, mas você foi no da fulana, né? E começa, né? No da fulana você foi, fui. Mas no seu eu não vou. E a calma da pessoa, meu irmão. E ela sai dali, come um sanduíche e toma Coca-Cola. Tranquilamente. Vai morrer depois, né? Mas não por causa da conversa. Então, o Senhor trabalha às vezes. E lá o de Siloé foi pior. O Senhor cuspiu no chão. Embolou o cuspe com a terra e passou nele. Olha que loucura. Só cego mesmo para ser curado assim, né não? E eu imagino que cego não vê bem, mas escuta bem, né? Aí o cego fica... E eu imagino Pedro, logo Pedro do lado dele, ele virar para Pedro e falou, Pedro, esse barulho é de cuspir. O que vai acontecer? E Pedro do lado olhando aquilo com a cara, falou, não, espera, meu filho. Aí Jesus misturando a lama, Pedro falou, espera. Já vai. Aí passa no rosto, cara, que é isso? Já vai lavar no tanque, meu filho. E volta. Que loucura. Mas olha que coisa incrível. A gente saliva em 2 situações. Falando ou comendo. Jesus estava comendo? Não, estava falando. Agora pensa o verbo vivo falando a palavra de Deus. Que nível de potência tinha aquela palavra. Então, às vezes, Deus vai trabalhar em nós para restaurar nossa fé. Aos poucos. Às vezes do lado não crê, os outros têm até uma palavra de... Aliás, quem mais às vezes traz palavra de incredulidade são irmãos, por incrível que pareça. São os que têm logo uma palavra de razão, irmão, não precipita. A gente pensa que Deus falou, mas não é nada disso, é na cabeça da gente. O crente. Não é complicado. Aí Deus fala, vou restaurar você. Mas tem situações que o cuspe não tem que ser direcionado para a minha cegueira, mas para o que está em torno de mim. Porque às vezes a minha cegueira depende de Deus iluminar uma situação em volta, de Deus, a palavra dele trabalhar algo que está em volta e liberar a minha vida. Está entendendo isso aí? Porque às vezes minha vida está ligada numa situação, está ligada numa realidade. E se Deus não destravar aquilo, se Deus não liberar aquilo, eu não vou ver. Está claro isso aí? Então às vezes Deus trabalha direto em nós, ou Deus trabalha em algo em torno de nós. E aí a gente clareia. A gente fala, agora eu estou entendendo. Tá? O Senhor restaura a credibilidade da fé, prática. Você tem uma experiência, Deus te dá uma experiência assim, que você fala, só pode ser Deus. Segunda coisa que Deus trabalha em nós é restaurar a decisão pessoal. Olha, não adianta Deus querer pôr na fé ou restaurar a fé de quem não quer crer. O Senhor virou para o Bartimeu e falou, Bartimeu, o que você quer? Ele falou, eu quero ver de novo. Às vezes tem que ter uma atitude. Paulo falou, combati o combate, completei a carreira, mas eu guardei minha fé. Sabe, às vezes falta em nós uma atitude pró-Deus. Está entendendo o que eu estou falando? Falar, eu vou dar um voto de confiança para Deus. Eu vou dar um voto de confiança para Deus.
eu vou esperar um pouco mais. Eu vou deixar clarear um pouco mais. Eu não vou tomar nenhuma decisão, porque você sente que Deus está mexendo nas coisas. Está entendendo isso aí? Ou não? Tá? Então, às vezes, falta uma atitude de não fazer. Não é atitude de fazer. Porque, às vezes, é mais difícil não fazer, né, Márcio, do que fazer. Muito mais fácil fazer do que não fazer. Terceira coisa, restaurar a atitude pessoal correta com Deus. O profeta Abacuque falou ainda que falta um monte de coisa, não tem gado, não tem, né, a figueira não floresça, ainda que tudo não... Eu, todavia, continuarei confiando e me alegrando no Deus da minha salvação. É uma escolha pelo Senhor sem nenhum motivo que a justifique. Percebe isso aí? Você fala, é o Senhor e ponto, eu vou crer e acabou. Aí o escudo da fé se fortalece, estou na folha 18 aí para a gente fechar. O escudo se fortalece, porque Hebreus 11 diz que não é só crer que ele existe, mas crer que ele é justo para galardoar também. Ele não só existe, ele existe e interage. Ele exige e recompensa. Ele exige e se movimenta. Não é só um Deus que existe. Tem pessoas que falam, você crê que Deus existe? Creio. Mas Deus não interage nada com ele. Deus não tem nada a ver com ele. Ele só chama Deus na hora que está no aperto. Sabe? É uma relação de um Deus SAMU que eu falo. Quer dizer, tem problema, chama o SAMU. Quando está sem problema, esquece Deus. Aqui ele desafia a gente ter uma relação de fé, não porque Deus vai fazer, mas porque ele é. A fé é um escudo. E se a gente abrir mão dessa proteção, nós não temos nada. Vou te falar uma coisa, se você abrir mão da sua fé, você não tem nada para recorrer. E o desespero instala, você está entendendo? O desespero instala na gente. Porque você vai vendo a situação, você não tem o que fazer, você não consegue remexer nada. Você fala, Senhor, meu braço não alcança. E eu não estou vendo o seu? Como é que funciona? Vamos crer, amém? Vamos crer. A fé precisa ser um lugar de proteção, não de tristeza na nossa vida. Vamos orar?